Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 6, onde nós vamos estudar a projeção de despesas variáveis. Se você reparou, nas últimas aulas nós projetamos as peças orçamentárias que possuem alguma ligação ali direta com as vendas e as receitas da empresa, como é o caso aí da própria projeção de vendas, que a gente estuda na nossa aula número 3, das deduções de vendas e também dos custos. Nesta aula, a gente vai começar a trabalhar uma ótica um pouco diferente. A gente vai iniciar agora a projeção dos desembolsos de despesas. Para ser mais exato, a gente vai falar primeiramente das despesas variáveis. As despesas variáveis são aquelas contas que possuem uma ligação com a minha venda, ou seja, o meu volume de vendas ele influencia o montante das minhas despesas variáveis, mas ao contrário do que todos os desembolsos que a gente viu até agora, como é o caso de deduções de vendas e também dos custos, as despesas variáveis ela não possuem uma ligação proporcional e direta com as vendas. Então, não é porque eu vendi 50% a mais de um mês para o outro, por exemplo, que as minhas despesas vão variar acompanhando os mesmos 50%. Então, para ficar mais fácil, a gente precisa antes alinhar alguns conceitos aqui. Primeiramente, o conceito de despesas fixas. São aquelas despesas que não possuem relação alguma com o custo do produto. Exemplo, aluguel, internet, telefonia. Esse tipo de despesa, ocorrendo ou não alguma venda, a empresa vai arcar com elas. Então fica bem fácil ali identificar esse tipo de despesa e categorizá-las. Despesas variáveis possuem uma relação indireta com o custo do produto. Como exemplo aqui, o frete, o combustível da frota comercial e assim por diante. Então é exatamente o que eu expliquei anteriormente. Existe ali uma ligação, mas ela não é proporcional e direta, como o caso de outros desembolsos, como deduções e custo. E por último, temos os custos, onde esse tipo de desembolso possui uma relação direta com o custo do produto. Exemplo, matéria-prima, insumos, compra de mercadoria, exatamente os pontos que a gente projetou na nossa aula de custo variável. Se ainda está com dúvida quanto às despesas variáveis, vamos fazer um exemplo aqui pegando o frete que a gente está citando aqui nesse slide. Quanto mais você vende, teoricamente, mais fretes precisa contratar. Mas este valor ele não vai ser proporcional, visto que o frete ele depende da localização do comprador, do volume de compras dentro de um mesmo pedido, do contrato que você possui com a transportadora e por aí vai. Então isso quer dizer que a venda tem uma forte influência sobre essa conta de frete, mas não é de forma alguma proporcional. O mesmo acontece ali com a gasolina dos veículos do comercial e assim por diante. E por ter uma ligação com a minha operação de vendas e de forma indireta ali com o meu custo, as despesas variáveis também vão impactar na margem de contribuição da empresa, que a gente viu ao final da última aula e vamos voltar aqui ao final dessa aula. Um ponto importante que a gente vai perceber nessa aula é que até o momento nós olhamos para fora da empresa. Então nós trabalhamos a estrutura de canais e de produtos, como a gente entrega os nossos produtos para o consumidor final. A partir de agora, a gente vai olhar para dentro da empresa, então para o back-office aqui da empresa. E a gente vai separar a empresa em unidades de negócio, centros de custo e conta. Então vamos entender um pouquinho mais dessas estruturas. Unidade de negócio são unidades físicas, como filiais, centros de distribuição e etc. Ou também podem ser caracterizadas como unidades virtuais ou ainda gerenciais. Nesse caso, seria uma separação mesmo de negócios da empresa. A gente pode utilizar como exemplo aqui uma empresa que possui produto e também consultoria no seu modelo de negócio. Realizando essa abertura por unidade de negócio, seja física ou virtual, vai ficar muito mais fácil da gente entender a performance de cada uma dessas unidades. Então, quanto cada uma influencia aí no nosso resultado. Centro de custo, ou ainda centros de resultado. Aqui nós vamos separar a empresa pelas suas áreas para alocar as despesas. Estes itens eles vão variar de acordo com o seu negócio, mas geralmente a gente adota aqui os departamentos da empresa, como administrativo, comercial, marketing e produtivo. Mas de novo isso vai variar de caso para caso. E o último nível que a gente vai trabalhar na parte de despesas são as contas, nossas rúbricas, que é exatamente a estrutura onde serão lançadas as despesas da empresa, compondo aí o seu plano de contas.
Então, inclusive, se você não tem plano de contas ainda estruturado, eu vou mostrar aqui como o Twizy pode auxiliar nessa estruturação. E que tipo de insight eu vou ter para o meu negócio ao projetar aqui as despesas variáveis? Então, além de entender as deduções e custos, projetar as despesas variáveis auxilia a ter um melhor entendimento da sua margem, né, e das contas que influenciam aí no desempenho desse indicador. Aqui você pode adotar o mesmo racional que os custos. O aumento das despesas variáveis é algo relativamente positivo, visto que ela acompanha ali as receitas, então é um sinal que a gente está vendendo mais. Contudo, cada centavo que você diminui nas despesas variáveis terá um racional de multiplicação aí pelo seu volume de vendas e pode causar uma grande diferença lá no resultado final da sua empresa. Então fica de olho e não trate com displicência esse tipo de despesa. Elas são de fato ali mais flexíveis e você pode ficar de olho para negociar com o fornecedor, procurar opções de frete, reduzir gastos com combustível e trabalhá-las de forma mais inteligente. E onde eu consigo as informações para projetar as minhas despesas variáveis da empresa? Para as despesas variáveis não tem muito segredo. A gente precisa consultar o histórico dessas contas nos anos anteriores e considerar qual foi o racional de crescimento ali nas projeções das suas vendas. Se você projetou um ano de crescimento comercial, as despesas variáveis provavelmente devem aumentar, caso você não tenha um plano de ação específico aqui para elas. Então é só ficar atento a esses pontos, olhando para o nosso histórico. Caso você não tenha histórico, é olhar para a sua projeção comercial e também para as contas que podem acompanhar o crescimento das nossas vendas. Vamos ver agora, então, como projetar nossas despesas variáveis. Pessoal, para a gente fazer a projeção de despesas variáveis aqui no Twizy, a gente vai precisar acessar aqui o menu de planejamento e acompanhamento, o item Despesas. É neste módulo que a gente vai projetar as despesas variáveis, as despesas operacionais e outras despesas. Mas vamos focar agora na parte de despesas variáveis. Então, como eu comentei antes, a gente vai mudar um pouco a nossa ótica de análise agora e olhar para a estrutura interna da empresa. Antes da gente começar o mapeamento e as projeções do que a gente considera como despesa variável aí na sua empresa, a gente precisa entender as nossas unidades de negócio e os centros de resultado. Então percebe que onde a gente estava trabalhando aqui, né, com as estruturas de canal e de produto, lá na parte de receita, deduções e custos, agora a gente mudou bastante e a gente vai passar a falar de unidades de negócio, centros de resultado e as nossas contas. Começando pelas unidades de negócio, como eu expliquei, elas são aqui subdivisões da empresa por área de negócio, linha de produto, localização geográfica, segmento de atuação de mercado ou qualquer fator que seja importante aí para a gestão da sua empresa. No caso das unidades físicas, a gente pode mapear um galpão, uma filial, um ponto de venda, um centro de distribuição, enfim, um local físico onde parte da minha operação ali coexiste. Já quando a gente chama as unidades virtuais, né, ou gerenciais, a gente pode mapear operações distintas dentro da mesma empresa, como produtos e serviços de manutenção, consultorias e produtos, e qualquer separação aí lógica da sua empresa. A Twizy, por exemplo, tem uma separação entre produto de software e serviço de implantação e terceirização da controladoria. E aqui vem uma dica importante do que a gente já vem falando aqui, né, de manter o orçamento simples nessa primeira versão. Então, caso você esteja em dúvida, parta para o mais simples. Evite aqui a parálise por análise. E apenas uma unidade de negócio, começa com ela, depois você pode detalhar os negócios da sua empresa aí para medir os resultados por unidade, tá? Mas se você tem dúvida, começa com uma única unidade. No caso da Campos Confecções, o nosso exemplo aqui, eu vou separar as unidades em 3 grupos: comercial, o fabril e o famoso centro de serviço compartilhado, o CSC, que eu já falo sobre ele. Então, dentro de fabril, eu ainda vou mapear as unidades onde ficam as plantas produtivas. Aqui, Manaus e São Paulo. Em comercial, eu vou abrir as minhas lojas próprias em São Paulo
onde eu tenho a loja na Avenida Paulista e também a loja Liberdade. E eu também vou abrir aqui a região do Rio de Janeiro. Onde eu ainda tenho as subdivisões aqui das minhas lojas. A loja Copacabana. Então veja que com essa estruturação que a gente fez, o grupo aqui comercial, ele está idêntico à estruturação que a gente fez lá na parte de receitas e usou em deduções e custo. Então pode acontecer aí no seu orçamento que a sua estrutura de unidade seja idêntica à de canais de distribuição, que a gente abriu na parte de vendas. Já o centro de serviço compartilhado é, na verdade, uma boa prática que nós vamos aproveitar aqui para ensinar aqui no curso. Eu não vou me aprofundar muito, mas eu vou deixar um artigo anexado a essa aula para você ler mais sobre esse tema. Então, explicando o CSC, é comum nós termos despesas e até mesmo departamentos inteiros que não são facilmente endereçáveis a uma única unidade de negócio. E isso pode causar aí uma série de divisões na hora da gente lançar as nossas contas. O que a gente chama aí dos temidos rateios. O rateio acontece quando a gente precisa dividir uma mesma despesa entre unidades de negócios distintas. No caso da Campus Confecções, eu já vou ter um departamento que se encaixa para esse exemplo, que é o departamento de tecnologia. Então, na Campus, assim como em muitas empresas, o departamento de TI dá suporte a diversos outros departamentos. Eu não tenho um departamento de TI para cada unidade. Eu tenho um departamento de TI em uma determinada unidade que presta serviço para todas as demais. Então, é ele quem analisa a compra de software das demais áreas, presta serviço de suporte para as áreas e cuida de toda a infraestrutura tecnológica da empresa. Mas apenas um departamento de TI consegue suprir aí a demanda de todas as demais unidades de negócio. E aí fica a dúvida, qual unidade de negócio vai bancar as despesas do departamento de TI? E na nossa experiência aqui, a gente já viu muito orçamento fracassar, muito tempo ser investido nessa discussão que pouco traz resultado. Para isso, a gente recorre aqui ao CSC, o Centro de Serviço Compartilhado. Então, é ele que vai absorver as despesas do centro de custo de TI, né, nesse exemplo, se você pode adaptar aí para a sua realidade, e também a outras contas, né, em departamentos que sejam compartilhadas entre as demais unidades. Assim, quando a gente analisar o demonstrativo de resultado, a gente pode gerar o resultado com ou sem a influência do CSC. E as demais unidades, a lógica é que elas devem gerar resultado suficiente, ou seja, elas devem gerar EBITDA suficiente, a gente vai falar mais desse indicador mais para frente, para bancar o CSC. Assim a gente elimina os ateios desse orçamento. E isso vai te poupar muito trabalho. Então eu já vou criar aqui o centro de resultado tecnologia, que eu utilizei no nosso exemplo. Então, resolvido o centro de custo de tecnologia, vamos aos demais. Quando a gente está falando, né, aqui de centro de resultado, ou amplamente conhecido também como centro de custo, ou ainda como centro de responsabilidade, apesar do nome pomposo, eles nada mais vão ser do que as subdivisões da empresa em setores, para que a gente possa medir o resultado de cada área individualmente no nosso orçamento. Então, para aumentar ainda mais o nível de análise, você pode classificar os centros de resultado da sua empresa em dois grupos. Os produtivos, que são as áreas que impactam diretamente a produção e a venda dos produtos e serviços da empresa, como, por exemplo, a fabricação e o departamento comercial, e os centros de resultado não produtivos, que são os setores que não influenciam diretamente na produção dos produtos ou serviços da empresa, como é o departamento administrativo, o departamento de marketing, né, e o back-office em geral. Além disso, se a sua empresa trabalha com projetos de longa duração, pode ser uma boa você listar cada um desses projetos como um centro de resultado para medir o seu desempenho individualmente. A gente está falando aqui de projetos que duram aí 3, 6 meses, tá? Mas isso vai depender muito da sua realidade. Então aqui, pessoal, no centro de resultado, a dica é que também não tem muito o que inventar.
Uma forma bem fácil de você elaborar a sua estrutura de centro de resultados é partir do organograma que a sua empresa provavelmente já possui desenhado em algum documento ou aí apresentação corporativa. A Campos Confecções organiza os centros de custo, né, por departamentos. Então a gente vai ter aqui o departamento administrativo, que ele se subdivide aqui em RH e financeiro. Vou ter também o departamento comercial e vou ter também um departamento de desenvolvimento de produto. Esse departamento ele vai se subdividir em design e pesquisa de materiais. A gente tem também o departamento aqui de logística, marketing e produtivo. O produtivo ainda se subdivide em acabamento, corte e costura. E tem o que eu já cadastrei também aqui, a tecnologia, né? Que a gente utilizou como exemplo para o CSC. Então está pronto a nossa estrutura de centro de custo, está pronto também as unidades de negócio. Importante, tá? Esse trabalho que a gente já fez aqui vai nos acompanhar agora nas projeções de despesas variáveis, mas também nas despesas operacionais, gastos com pessoal e outras despesas. Então nós concluímos uma grande parametrização aqui do nosso orçamento. E por último, vamos falar das contas. Esse é um dos pontos mais importantes para que a sua empresa tenha um bom nível de análise. Portanto, aqui é essencial dedicar algum tempo para você estruturar um plano de contas de acordo com as necessidades de detalhamento que você vai precisar aí na sua empresa para tomar as decisões. O plano de contas, ele também é conhecido como modelo de contas, estrutura de contas ou elenco de contas. Ele é uma lista que apresenta aí as contas necessárias para que a empresa possa registrar todos os eventos e movimentações econômicas e financeiras que acontecem durante as suas atividades e as suas operações. Agora, nós vamos trabalhar só com as contas que nós entendemos como despesas variáveis, conforme o conceito que nós explicamos na parte teórica. Depois a gente vai falar das despesas operacionais. Um pulo do gato aqui, principalmente para quem é de uma empresa de serviços, é que essas despesas variáveis, quando eu falo que uma conta ou um centro de resultado é uma despesa variável, eu estou dizendo que ela vai impactar a nossa margem de contribuição. Então você assistiu aí, né, as aulas sobre custeio de indústria e de comércio, e esse conceito de despesas variáveis vai ajudar também a empresa de serviço a entender a sua margem de contribuição. Então, todas as contas ou o centro de resultado que você lançar direcionado para despesas variáveis vai impactar a sua margem de contribuição. Então, mapeie aí na sua empresa quais contas fazem parte aí das suas despesas variáveis e aí você vai fazer o lançamento delas aqui. Para esse exemplo, eu vou utilizar aqui frete e agora vem um ponto bem importante. Nós temos esse terceiro item aqui, ó, no cadastro da conta, que vai nos dizer o que é essa conta. Essa conta, ela pode ser definida pelo centro de resultado, ou seja, o que vai mandar na conta é o direcionamento do centro de resultado. Então, eu posso definir um centro de resultado inteiro como despesa operacional, como despesa variável ou outras despesas que a gente vai falar mais para frente. Ou eu ainda posso informar que essa conta ela independe do centro de resultado, ela é independente. Ela vai ser sempre de despesa variável, vai impactar na nossa margem, ou ela vai ser de despesa operacional ou de outras despesas. Então agora a gente está estudando as despesas variáveis, vamos colocar aqui que ela vai ser direcionada para despesas variáveis e vai impactar a nossa margem. O outro exemplo que eu vou fazer aqui, idêntico, eu vou colocar aqui para despesa variável, é o combustível. Pronto.
Então, assim como eu fiz com as contas, eu poderia, pessoal, vir aqui em todo o centro de custo acabamento, por exemplo, e dizer que ele é um centro de custo que vai ser totalmente direcionado para despesas variáveis. E aí é só eu lançar a conta ali, né, como a gente mostrou agora, direcionada conforme o centro de resultado, e sempre que eu fizer um lançamento combinando acabamento com uma conta que está direcionada pelo centro de resultado, ele também vai cair em outras despesas. Então, só para a gente continuar o exemplo, eu vou lançar aqui em São Paulo, lá no centro de custo logística, uma projeção de despesa de R$ 1.000. Está pronto o nosso exemplo. Então agora você precisa fazer aí os demais lançamentos, né, das despesas nas contas que você considera como despesa variável. Vamos entender agora como que está ficando o nosso demonstrativo de resultado. Vou pedir para você aí habilitar agora também a análise vertical, tá? E gerar o seu relatório. Então, até as aulas anteriores, nós chegamos aqui à margem de contribuição bruta. Então, eu tenho aqui essa margem de contribuição por canal e por produto. Ou seja, para cada produto, cada canal, eu tenho o lançamento das minhas receitas e dos meus custos. Assim, eu consigo explodir essa análise até meu nível de produto. Depois, com o trabalho que a gente fez hoje, de lançamento dos gastos e despesas variáveis, a gente chega aqui na linha de margem de contribuição, ou seja, a margem de contribuição do seu negócio, um indicador importantíssimo. Eu pedi para você habilitar aí a análise vertical, justamente porque logo ao lado ele vai mostrar aqui em percentual o quanto isso representa da minha receita de vendas bruta. Então, é a minha margem de contribuição percentual da empresa. O que isso quer dizer, pessoal? Uma margem de contribuição de 38% quer dizer que se eu vendo um item de R$ 100 pela minha empresa, depois que eu pago meus impostos, né, todas as minhas deduções, os meus custos e as minhas despesas variáveis, sobram R$ 38 para a gente bancar as demais despesas, operacionais, gastos com pessoal e por aí vai. Então essa é uma análise importantíssima aí para o seu negócio, tanto para você planejar, quanto para você acompanhar mensalmente. Pessoal, chegamos ao fim da nossa sexta aula. Espero que tenham gostado do conteúdo e não deixe de compartilhar conosco aí as suas dúvidas. Um abraço e até a próxima aula.